Irmãos, uma coisa que todo pastor é preocupado. Pastor é um bicho preocupado, irmão. E a gente está sempre vivendo essa de preocupação em preocupação. A gente surfa numa onda de preocupação, de repente surfa em outras, e assim a gente vai vivendo, de preocupação em preocupação. E a palavra diz a respeito de preocupação assim, ó: não andeis preocupados. A gente não andar preocupado. Só que o pastor, ele convive com as histórias, muitas. E nos últimos dias, eu estava diante do Senhor pensando na nossa igreja, pensando na nossa história, pensando nesses últimos 14 anos. E algumas preocupações começaram a rodear os meus pensamentos assim. E o Senhor, assim, tão maravilhosamente, tão bondosamente, Ele começou a falar ao meu coração. Ele começou a me dar alguns remédios para preocupação. E o que perturbava o meu sono deixou de perturbar. Agora, outro dia eu dormi à noite e já era raro eu dormir à noite. Aí sabe o que aconteceu? Eu de folga, tranquilo, levantei. Disse: será que eu consigo dormir de novo? E eu dormi de novo, irmão, vocês acreditam? Impensável, impensável. O Senhor tem me ensinado a descansar. O Senhor tem me ensinado a não me preocupar. Impressionante, acende uma lanterna na minha cabeça, acende uma luz assim, bem amarela. Aí logo o Espírito Santo fala assim: lembra? E lembra o quê? Lembra exatamente o que eu quero compartilhar com você aqui hoje. Em relação ao 2024, se algo ficou, que você está levando, que traz preocupação para 2025, eu quero nessa noite te dar uma orientação, uma forma para você viver em paz no melhor ano da sua vida, amém? Só metade dos irmãos acreditaram no melhor ano da vida. 2025 será o melhor ano da sua vida, amém? Quando eu olho para trás, esse ano de 2024, mês de janeiro, nós começamos desse ano restaurando um hábito aqui na nossa igreja, que foi o da Escola Bíblica Dominical. Nós começamos com 3 missões, 3 domingos. Eu tive o privilégio de falar sobre família aqui 3 semanas seguidas. Foi uma bênção para mim. Fiquei muito feliz e inauguramos um projeto que era um sonho. Silvério, Débora, os professores. E nós restauramos a Escola Bíblica Dominical em janeiro. Depois fizemos 12 dias de jejum e oração. Inclusive, para 2025, dia 8 começa aquele período de 12 dias de oração e jejum. Igreja aberta 12 dias, sempre às 20 horas, meia hora de oração prostrados aqui. Vamos direto ao ponto. Em fevereiro nós tivemos aqui uma coisa que nunca tivemos também, que foi no carnaval, tivemos um café especial aqui. Teve escola bíblica no carnaval, coisa que não tinha, isso foi a primeira vez. Mês de março desse ano nós tivemos aqui na igreja Lava Jato, restauramos o hábito, de fazer o Lava Jato, tivemos vários esse ano. No mês de março eu fiz um desafio para 2 irmãs aqui da igreja. Elas detectaram um problema. Elas falaram assim: nós precisamos de acolher crianças aqui na igreja. Eu falei assim: Deus levantou vocês para acolher. Ele na porta da igreja, irmãos. Eu falei: vocês estão dispostas a fazer? A realizar o que está no coração de vocês? Esse foi um dia de março.
No início de abril, teve um curso aqui que preparou uma turma. E no mês de abril iniciou o Culto Kids. A gente não tinha. Algumas famílias da nossa igreja foram tocadas pelo Culto Kids. Pessoas que não nos conheciam, que os seus filhos começaram a vir e agora estão até caminhando conosco. Glória a Deus por isso. Fiquei muito feliz porque no nosso aniversário nós tivemos, no mês de abril, o pastor Jorge aqui e o pastor Wellington. Foi um momento assim muito precioso para nós. Foi um derramar de Deus, amém? Assim, como foi maravilhoso. No mês de maio, nós tivemos o primeiro intercâmbio e depois começamos, a ter intercâmbios dos homens. Os homens começaram a ir em outros lugares. Inclusive foram até um acampamento e eu estava lá. Os homens eles começaram a ser mais assertivos no trabalho, indo na casa de outros irmãos, indo em outras igrejas e conhecendo outros homens, o que eu acho maravilhoso. Tivemos mais lava-jato. A igreja começou a se preparar para a feira, porque passou o aniversário, a gente já começa a falar de feira, amém? Amém. Mês de junho ensinou para nós que nós poderíamos trazer outras igrejas para cultuar conosco aqui, em um culto imenso que tivemos aqui. Foi maravilhoso. Os peregrinos, foi um culto com outras igrejas. Cada igreja ministrou em um período de culto aqui. E esse culto foi maravilhoso. Foram horas e horas de adoração aqui na igreja. Marcou minha vida. Que mês extraordinário. Que tremendo que foi. No mês de junho do ano passado a gente teve o Carlinhos Félix aqui. Ele cantou e pregou. Lembra do Carlinhos Félix? Aquele irmão que era careca e agora está cabeludo. E eu brinquei com ele a primeira vez que eu vi. Eu disse assim: você é o Carlinhos Félix? Ele falou assim: não, sou o primo dele. Ele tinha colocado uma prótese, irmãos. Estava muito bonito e continua. Em julho nós tivemos a nossa feira. Glória a Deus! A nossa maior arrecadação da história da igreja nós tivemos na feira de 2024. E nós começamos pequenininhos com a intenção de fazer uma feira menor, com menos assim, ofertas, por exemplo, menos comida, menos... E acabamos recebendo de Deus a maior arrecadação da nossa história. Ai, como Jesus nos surpreende, amém? No mês de agosto a gente teve o acampamento da mocidade, eu estava lá. Jovem que sou, amém? Adolescente, sem cabelos brancos, que dá para ver de longe, de perto já dá para ver alguns cabelos brancos. Foi maravilhoso aquele tempo com os jovens. Setembro, nós tivemos o nosso louvorzão. Foi extraordinário. Fim de semana maravilhoso. Adoração ao Senhor. Entregamos tudo para Ele. Foi maravilhoso. Em setembro também marcou a gente com a apresentação da equipe da mídia. A gente não tinha uma equipe de mídia constituída. Está vendo ali a Laís lá? Ela está fazendo um corte. Olha que bonito. Parabéns, minha filha. Agora a gente tem uma equipe de mídia. Sabe quando você vai orar assim, que você vê alguém vindo assim, você fala assim. Seria bocejar seus olhos. Porque agora tem uma equipe de mídia na igreja. Irmãos dedicados. Nós temos quase 100 gigas já de material dessa igreja. Sabe o que é isso, irmãos? Irmãos que a sua maneira, com o cuidado deles, estão guardando e registrando a nossa história. Amém? Em outubro nós tivemos o Acampa Kids, o encontro dos nossos kids. Para variar, eu também fui lá. Nós tivemos assim, foi maravilhoso o encontro das nossas crianças. Tremendo ver algo surgindo de Deus, florescendo e brotando, irmãos. Aleluia.
Mês de outubro nós vimos aqui o culto rosa. Cadê as mulheres? Glória a Deus! Maravilhoso, hein? Vilminha, Giza, nota 1000. Que culto maravilhoso, meu Deus. Foi tremendo. Em novembro nós tivemos a nossa conferência, Luz do Mundo. O ano já está chegando ao fim, né? Nós tivemos também um culto do Novembro Azul. Os homens não ficaram para trás. O pastor Mesaque sempre falou: vai ter o Outubro Rosa, tem que ter o Novembro Azul. Homens, amém, homens? E glória a Deus, teve novembro. Irmão, foi maravilhoso. O doutor César Miranda veio aqui, médico, cara cheio da graça de Deus, assim, abençoadíssimo. Veio, derramou sobre nós ensino, graça, Bíblia, saúde, foi maravilhoso. Parabéns, Valdir. Dezembro foi algo que aconteceu em nossa igreja que eu não tinha visto ainda. Então experimentamos uma coisa nova em dezembro. Nós tivemos quase em todos os ministérios confraternizações, festa. O povo festejou o Senhor. Glória a Deus, comunhão, um abraço. Assim, aqueles amigos secretos de chocolate, de presente, de coisas. Esse negócio eu coloquei meu nome também. Coloquei meu nome da mídia. Ganhei o chinelo do galo, irmãos. Olha que maravilhoso. Alguns vão dizer que não, mas vocês estão enganados, sabe? Foi maravilhoso. Que tempo de comunhão. Todas as confraternizações que foi possível, eu fui, irmãos. Você está arrependido, você pensou que eu estou mais gordo também. Fui em todas. E na que eu não ia, a Vilma e a Aline falaram assim comigo: pastor Gabi, nós vamos fazer no sítio o encontro dos homens e das mulheres, lá na casa do pastor Edelísio. Aí você falou comigo assim: vai lá pelo menos almoçar. E eu não ia falar, para ir almoçar, eu vou. Pastor Denise, obrigado. Obrigado. Obrigado, irmã Rosivane. Obrigado pela disponibilidade e o carinho de vocês. Vocês são um casal abençoado. Obrigado. Nos receberam, nos acolheram. Teve esse irmão corajoso que nadou lá na piscina. Eu descobri que estou ficando um pouquinho mais velho, talvez chegando nos 17 anos, porque eu olhei para a piscina e tive preguiça de molhar. Nossa, se a Dedé estivesse aqui, ela ia me xingar. Porque a Dedé sempre foi minha companheira de piscinas, né? Então eu tenho muito o que agradecer, irmãos. E eu cheguei até aqui. E com relação ao ano de 2024, eu digo que é Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu não tenho motivos para me preocupar com relação ao 2025. Sabe por quê? Porque o Deus que estava lá no início do ano de 2024 no trono, Ele permanece no trono. Ah, Senhor, o Senhor nos deu um fôlego novo. Quando eu olho para 2025, eu tenho uma forte expectativa. Meu coração queima. Porque eu sei que há muito a se fazer, há muito o que conquistar. Mas o que eu penso, irmãos, é assim, ó. Se nós não entendermos que somos filhos, que somos servos, e que Jesus nos chamou para sermos aqui nesse lugar uma família. Fala comigo assim: família. Quem que tem uma família perfeita? Perfeita, sem nenhum problema. Pensei que todo mundo ia levantar a mão, só eu que não, sabe? Irmãos, é tão bom ser parte de uma família. Porque eu não preciso ser perfeito. Na verdade, eu assumo o fato de ser imperfeito. E ser imperfeito não é um problema. O problema é quando eu não tenho Cristo. Eu preciso de Cristo, amém? Então eu quero animar o seu coração a dizer assim: com relação a 2025, não se preocupe com nada.
Glória a Deus. Não se preocupe com nada. Aleluia. Você pode falar assim, amém? Mas por que, pastor? Porque eu não deveria me preocupar com a minha empresa, o meu trabalho, os meus filhos, a minha casa, os meus sonhos. Eu tenho tanta coisa que pensar. Por que não me preocupar? Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 6, o verso 25. Mateus capítulo 6, verso 25. Mateus capítulo 6, verso 25. Jesus, palavras de Jesus. Eu peguei aqui um pedacinho do sermão de Jesus. O sermão do monte de Jesus são os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Então é uma pregação dele. Então toda vez que você ouvir uma pregação em cima do texto, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, se não pregar do 5 ao 7, que pregou todo o sermão, vai pregar frações. E é o que eu quero fazer aqui, pegar uma fração do que Jesus falou, para que haja uma reflexão no nosso coração. E o texto começa dizendo assim: portanto eu digo, Jesus dizendo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, verso 26. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Será que você pode fechar os seus olhos um pouquinho? Pai, nós lemos a Tua palavra e nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco. Use, Senhor, a Tua palavra para nos ensinar, use a Tua palavra para nos corrigir, para nos animar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos dê graça. Nos ajude, Senhor, para que continuemos marchando, seguindo, avançando. Senhor, fale conosco, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor, como Teu servo e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Jesus ele está ressaltando algo aqui que eu acho muito importante e que é necessário que você diga para a sua preocupação quem você é. Jesus ele está falando aqui nessa parte do 25 e 26. Ele está falando sobre a vida, sobre roupa, sobre necessidade, mas ele faz uma comparação. Ele fala sobre as aves do céu que não guardam coisas, que não plantam, que não colhem. Essas aves são cuidadas pelo Senhor. E Jesus fala assim: se o Senhor cuida das aves, que dirá de vocês? Não tem vocês muito mais valor do que elas? É que às vezes a nossa identidade, irmãos, nós ficamos perdidos no meio dela, esquecemos quem somos e nos preocupamos porque nos esquecemos quem somos. E Jesus nos ensina a não nos preocupar partindo do princípio da nossa identidade. Olha que lindo! É sabendo quem você é que você se preocupa menos. Se você não entende quem você é, você vai se preocupar mais. O ano de 2025 tem tudo para ser assim, o melhor ano das nossas vidas. Sabe por quê? Porque Ele não saiu do trono. Não estou falando de prognósticos da economia, não estou falando sobre cargos políticos, estou falando que Deus, Ele continua no trono. Ele continua sendo seu Deus. E por que então viver preocupado? O ano de 2025 pode ser o melhor ano da sua vida, porque você entendeu que você é mais importante que passarinho. Jesus quer restaurar a nossa identidade, restaurar quem somos, e você é mais importante do que pensou que é. Aleluia! Deu para entender? Então vai guardando no seu coração, porque Deus Ele escolheu te chamar de filho. Adoção
Não é o filho que escolhe ser adotado. É o pai quem adota o filho. E foi isso que Deus fez conosco. Ele escolheu nos adotar. A palavra diz em João que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Apresente para o seu problema a sua identidade. Eu sou filho, Senhor. Vou descansar. Eu sou filho. Fala assim comigo: eu sou mais importante que passarinho. Isso é mais importante. Você é a coroa da criação. Deus, ele constrói o melhor no último dia. E o melhor somos nós, irmãos. A questão é que nós fomos ensinados a não entender que somos os melhores, que somos o melhor de Deus. O Senhor escolheu te criar com as mãos. Se você não entendeu isso, talvez você se preocupe com muitos problemas e fique aflito e angustiado por eles. Mas entenda em nome de Jesus e guarde isso no seu coração. Você foi chamado de filho antes de entender quem você era. Ele te amou. Em Romanos, no capítulo 5, no verso 8, fala assim: que nisto prova Deus o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente não tinha, irmãos, escolha, a gente não sabia de nada, mas Jesus já te amava. O verso 27 diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles, como um deles. Verso 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? A nossa preocupação, irmãos, elas partem de um lugar onde nós achamos que Deus não tem todo o poder. Elas partem de lugares onde nós, às vezes, temos dúvidas de que esse Deus que transforma, que move, que faz tantas coisas, Ele parou de fazer. Olha! Por isso é tão importante que as pessoas subam aqui com placas e digam: olhe, Deus ainda faz. Aleluia! Jesus, Ele ainda faz. Ele ainda muda pessoas, Ele transforma vidas. Deus se revela como o provedor. Como que eu vou ficar angustiado com relação às necessidades que eu tenho, se o meu provedor é o Senhor? Preste bem atenção. Às vezes o que nos angustia é o tempo da provisão, porque nós queremos uma provisão para ontem, e talvez ela seja para daqui a alguns meses. Então a ansiedade faz com que nós nos encontremos diante de Deus, entendendo que Deus está agindo fora do tempo. Olha só como somos altivos, né? Mas não, meu querido, o Senhor é o provedor, Ele é o Senhor, e Ele sabe mais da sua vida do que você. E Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua no trono, amém? Deus se revela na criação. Jesus usa o exemplo de uma plantinha que é insignificante, e Ele está dizendo assim: olha, mas ela é tão bela nos detalhes. Quando foi a última vez que você parou para olhar no cantinho do meio-fio um matinho e viu o poder de Deus? Sabe, um tempo atrás, eu estava olhando as minhas fotos e eu vi que eu tirei uma foto de um tronco de uma árvore, que no tronco dessa árvore estava nascendo um broto assim, a coisa mais linda. E eu fiquei parado olhando para a árvore cortada e o broto nascendo. Fiquei assim: Deus, obrigado, porque é assim que o Senhor nos restaura. Ao cheiro das águas brotará,
e como planta nova florescerá. Sabe por quê? Porque Deus, Ele transforma nada em tudo. Ele transforma ninguém em alguém. Ele transforma um órfão em filho, porque esse é o nosso Deus. Qual é a nossa preocupação então? Se Deus, Ele se revela na criação, aprenda a ver Deus falar. Você vê um matinho ali, e Deus, Ele está permitindo que todo o sistema exista para aquele matinho nascer. E você vai olhar para você e falar: Jesus, obrigado, porque esse matinho, ele tem mais glória do que todas as vestes de linho puríssimo de Salomão. E o Senhor escolheu nos amar. O Senhor escolheu nos fazer existir. Você entende que você existe por um cuidado de Deus? O Calebinho sabe. Contei, Calebinho, o seu testemunho aqui. Chorando, Calebinho. Que bom que você está aqui. Você sabia que a sua existência foi o cuidado de Deus? E há pessoas que acham que foi um acidente. Não. Deus, Ele é o dono da vida. E Ele te deu vida com um propósito. Então, por favor, não se preocupe. Verso 31, estou caminhando para o final. Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos